palco nessa noite de uma forma sobrenatural. Fala conosco, Senhor, através da vida do pastor Paulo. Toda a honra, toda a glória, todo louvor pertence a Ti. Muito obrigado, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Pai a todos, amém? Todo mundo está confortável aí? Amém? Hoje eu quero mexer um pouquinho com você, porque Deus já me mexeu durante esse vídeo. Vamos ficar em pé para lermos a palavra de Deus, que se encontra em João 5. João 5, verso 1 ao 15. Queria que você hoje prestasse bastante atenção. Vou tocar num assunto que eu creio que Deus está falando comigo há muito tempo, que tocou em mim e que a gente precisa reviver e rever muita coisa. Amém? Amém. João 5, 1 ao 13. Depois disso, houve uma festa judaica e Jesus foi a Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, existe uma piscina rodeada por 5 corredores cobertos. Em hebraico, a piscina chamava-se Betesda. Muitos doentes ficavam ali deitados. Eram cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse. Porque um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. O primeiro doente que entrasse na piscina, depois que a água fosse movida, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí ficava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado, ficou sabendo que estava doente havia muito tempo. Então lhe perguntou: você quer ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina. Quando a água está se movendo, quando vou chegando, o outro já entrou na minha frente. Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, Jesus ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Era um dia de sábado. Por isso as autoridades dos judeus disseram ao homem que tinha sido curado: hoje é dia de sábado, a lei não permite que você carregue a cama. Ele respondeu: aquele homem que me curou disse: pegue sua cama e ande. Então os dirigentes dos judeus lhe perguntaram: quem foi que disse a você para pegar a cama e andar? O homem que tinha sido curado não sabia quem era, porque Jesus já tinha desaparecido no meio das pessoas que estavam reunidas neste local. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo e disse: você foi curado, não peque de novo, para que não lhe aconteça alguma coisa pior. Então o homem saiu e disse às autoridades dos judeus que tinha sido Jesus quem havia curado. Então as autoridades dos judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele havia curado em dia de sábado. Amém? Senhor nosso Deus, te agradeço por essa palavra. Unja as nossas mentes e o nosso coração, para que venha coisas de ti, não de mim, Senhor. Conduz-me, Senhor, a ter fidelidade ao texto, Senhor. Não deixa que venha palavras de minha boca que venha adulterá-las, Senhor. Mas que seja fiel, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Eu quero que você diga uma coisa comigo que um pastor... Olha aí, eu vou dizer uma coisa a você. Eu crio pouca coisa. Eu copio muito. Eu crio pouca coisa. São coisas que eu leio, que eu escuto palavras. Então, hoje é a sucessão de coisas que eu venho escutando na minha vida que se dá numa mensagem. Se tudo fosse coisa só minha, meu Deus do céu, eu teria que escrever um livro. Amém? Eu queria que você pensasse com você e dissesse a Deus: Deus, olha, tira-me da conformidade, da mesmice, e me coloca no confronto das mudanças. Me tira da conformidade da mesmice
e me coloca no confronto das mudanças. Por que eu estou dizendo isso a você? Hoje a palavra eu vou dirigir hoje a vocês. O título dessa mensagem é Decepcionado com Deus. Tem alguém decepcionado com Deus aí? Será que alguma vez você já disse: Deus é injusto? Ou Deus está calado? Ou Deus escondeu-se de mim, eu não ouço mais Ele? Será que Ele não tem nada comigo? Também não errei em discutir a questão: será que Deus realiza milagres? Para mim é evidente que Ele possui poderes e os que tem empregado. Deus pode intervir. Então por que não faz com mais frequência em mim? Por que não evidenciar aquilo que Deus está fazendo? Que gostaria de crer no caso que apenas Deus fizesse em mim. Será que alguma vez você fez essas perguntas a Deus? Eu acho que a gente diz assim: eu sou cristão, acredito em Jesus, amém. Mas na hora que a adversidade vem, a gente parece que entra no mundo, no outro mundo, numa outra hipótese. E aí a gente entra do lado do ser humano. E aí a gente começa a questionar Deus. E aí, Deus? E aí a gente, talvez você não tenha coragem hoje de dizer assim: Paulo, eu nunca disse a Deus que eu estou decepcionado com Deus. Mas as suas palavras já condenaram isso. E ele diz: em certos momentos da minha vida, eu já cheguei a perguntar muito isso a Deus, muito. Deus, por que tu não aparece, tu não envia o anjo? Por que o Senhor não faz com que a coisa venha sobrenatural e haja me tire dessa situação e me coloque em outra? Deus muitas vezes, enquanto eu falava isso, parecia mais que ele ficava mais em silêncio ainda. E a angústia no meu coração vinha assim. É muito difícil quando a gente começa a lidar com coisas naturais e tentar empregar Deus nessas coisas naturais conosco. Sabemos aconselhar muitas vezes a pessoas que estão sofrendo com coisa, mas quando chega na nossa natureza que mexe com a nossa pele, a gente fica sem chão. É ou não é? É ou não é? A gente pensa que a gente tem que entrar com uma forma transcendente, fora do normal, fora da hipótese. Você está sofrendo, Deus quer a sua verdade. Muitas vezes a gente entra no meio que num paradoxo pensal de dizer: olha, Deus, eu estou firme, a tua graça me basta, olha, Senhor. E Deus está vendo o nosso coração de uma outra forma. O título dessa mensagem que eu escolhi foi mediante um livro de Philip Yancey, um grande escritor, que o título do livro é Decepcionado com Deus. E eu creio muito que Deus hoje trouxe pessoas aqui para transformar almas, tristezas em bênçãos, dores em alegrias, pranto em amor, em mudar o estado do nosso espírito para transformar dele de cativeiro em glória. Eu incentivo a vocês, se vocês não têm o costume de ler, queridos, busque comprar livros. Leia. Se você não consegue ler a palavra de Deus constantemente, busque livros. Tem muitos autores que enchem o nosso coração de palavras abençoadas. E a gente fica às vezes: não vou ler. E Deus revela tanto, né? Amém? Eu quero que você se detenha agora a esse texto que eu mencionei. Um paralítico de 38 anos paralítico, esperando que a água se agitasse, que alguém chegasse para levá-lo. O que acontece em poucas palavras aqui? Jesus chega no meio do povo, não faz alarme, chega perto dele. Qual a pergunta que ele faz?
Qual a pergunta que ele faz? Quero ficar curado? E o que é que ele responde? Ele não responde que quer ficar curado não, querido. Ele diz que não tem ninguém para levá-lo. As lamúrias de uma lamentação tem 38 anos. 38 anos que ninguém levava, mas ele não se depara que o mestre dos mestres está à sua frente. O Jesus tão falado, que ainda não estava sendo tão perseguido, estava ali. E Jesus disse: olha, levanta e anda. E o que aconteceu depois? Jesus, ó, no meio da multidão. É aqui onde que eu quero que você viaje comigo, que você pense comigo. Por que Deus não chegou naquele campo que só tinha paralítico e cego e não curou todo mundo? Porque Jesus foi só aquele local, aquele homem em silêncio falou e saiu e ninguém viu. Você já parou para pensar nisso? Porque Jesus curou aquele camarada em silêncio e saiu em silêncio e não curou todos aqueles que estavam ali? E por que ele curou o cara se ele não disse que ele queria ser curado? Ele só reclamou. Eu quero voltar um pouco com você a pensar primeiro na história. Eu quero levar você primeiro ao jardim do Éden. O que aconteceu quando Deus criou o mundo? Há uma palavra que vai se falar várias vezes, 5 vezes. E viu que o que tinha feito era bom. Viu que era feito era bom. 5 vezes, parece um tambor ressoando. Bom. E viu o que tinha feito era bom. Ele vai falar lá no princípio de Gênesis 1, ele criou e criou o homem à sua imagem e semelhança e viu que era o que tinha feito era bom. E o pastor Flávio, que era muito engraçado, que eu tenho assistido muito ele disse que Adão não olhou e disse: Deus, olha, eu vejo os animais, casais, tudo casado aí, junto um do outro, e eu aqui sem nada, Deus. Olha, eu não estou aqui sem nada, me arruma uma mulher. Olha, eu estou vendo o touro com a vaca, o leão com a leioa, o leitão com a leitoa, então o Senhor me arruma uma mulher. O pastor vai dizer que não. Sabe o que aconteceu? Adão era um cara resolvidão, era um cara feliz, era um cara que não foi pedir a mulher não. Quem resolveu dar a mulher foi quem? Foi Deus. Deus diz assim: Adão, tu é um cara muito feliz, eu quero acabar com tua felicidade aqui agora. Foi isso, queridos? Não. Deus olhou para ele e ele queria que Adão compartilhasse o seu bem-estar e felicidade com a sua esposa ou sua mulher. Então ele decidiu para que ele fosse feliz. E Deus tinha criado um estado perfeito da relação do Criador com a criatura, onde Deus se descia no final da tarde para conversar com Adão. Era ou não era? Mas aí o que aconteceu? No meio a tudo isso, Adão pega, deixa a mulher dele ser envolvida pela serpente. Que mulher é envolvida pelo que ouve? Aí se lascou, né? Se lascou e ele foi, pegou. E aí começa toda a trajetória dessa desilusão, desse decepcionamento que achamos que Deus existe. Aí a gente vai mais um pouco para frente. O que aconteceu? Deus viu Caim matar, derramar sangue na terra. O que aconteceu? Se você for mais um pouco para frente, Deus ficou irado. Deus disse: me arrependi de ter feito o sentido de se arrepender dele aí. Ele diz assim: olha, me entristeci de ter criado o homem. O que ele fez? Olha, Noel, eu quero ter um particular contigo, vem cá. Hoje eu vou citar muita coisa desse pastor que eu estou ouvindo, viu? Então não se preocupe não. Deus olhou para Noé e disse assim: olha, eu estou com a unção do exterminador, vou matar todo mundo hoje. Eu quero que você construa um barco para mim. E o que Noé fez? Noé foi
Disse: olha, Deus foi fiel e Deus derramou toda a sua ira em tudo aquilo que ele tinha construído. E o que acontece? Noé desce do barco e a primeira coisa que Noé faz é adorá-lo. E Deus se alegra em ter criado Noé. A partir de que Noé adora a Deus, Deus faz um pacto com ele. Você sabe qual é o pacto que Deus faz? Deus diz que nunca mais exterminará a raça como criatura. E aí começa novamente esse dilema. Deus promete que não vai destruir mais a raça humana e fica em mão a sua promessa. Eu começo a dizer que Deus ficou refém do homem. Ele entrou em risco com o homem. Sabe por quê? Deus lhe deu liberdade. Ou coisinha boa, mas ou coisinha cruel. Paulo vai dizer lá na frente: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas. Paulo entra num dilema terrível. E aqui o que eu penso como Noé. Olha, Jesus, eu não quero pensar nada. Depois de Noé vem Abraão. Você pensa: Abraão, pai da fé, o cara que fez tudo, de todas as coisas. O que aconteceu com Abraão? Abraão se decepcionou com Deus. Quando Deus tirou Abraão do meio da parentela, ele disse que ia multiplicar a sua descendência. Aí quando chega com 99 anos, Deus disse assim: vou te dar um filho. Aí o que Abraão fez? Abraão com Sara riu, disse que já era velho demais. Já sou velho demais, já não tenho condições de ter filho. Abraão começou a entrar em suas lamúrias de dizer que o poder de Deus não podia ser transformado mediante a uma limitação de sua idade. E Abraão se decepcionou com a atitude de Deus de dar um filho aos 90 anos. Mas o Deus que eu conheço, ele promete e ele cumpre. E o que aconteceu? Teve Isaac. E aí, queridos, começa essa questão de que Deus livra o pessoal do cativeiro. Põe o pessoal do cativeiro. Muitos interpretam o Antigo Testamento como uma coisa de que é a briga de reis contra o povo judeu. Quero dizer aqui a vocês, não tem nada com isso. Quero que vocês entendam hoje. Deus se decepcionava com o seu povo, porque o povo via milagres. Aqui eu quero trazer um parênteses para você. O povo andou durante 40 anos no deserto. De noite tinha uma nuvem de fogo. De dia, uma nuvem que cobria o sol para que não esquentasse. O povo estava vendo um milagre vindo do céu. Veja só, o povo estava vendo um milagre do céu. Via milagre toda hora. O que o povo fez? Se rebelou contra Deus. O primeiro ponto dessa mensagem que eu vejo aqui, quando eu digo que eu estou decepcionado com Deus, é porque eu não encontrei um Deus que me transformou pelo amor. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes acreditamos num Deus que faz milagre, que fez milagre em minha vida, mas a decepção com o passar do tempo ela chega. Por quê? Eu fui aprisionado pelo milagre e não pelo amor de Deus que foi deliberado sobre a minha vida. Entramos numa incógnita terrível de dizer: eu quero um milagre na minha vida, um milagre, olha, Deus vai curar, Deus vai salvar. Queridos, amém. Mas a palavra de Deus diz outra coisa: buscar primeiramente o quê? E o quê? E o quê? E as demais coisas vos. Deus está chamando o ser humano a voltar a amá-lo. Deus não está chamando o ser humano para que faça um milagre na sua vida, não. Para que dê dinheiro, para que dê cura, não.
coração, não. Porque Jesus, o próprio, vai dizer assim: no mundo tereis aflições, mas teve bom ânimo, pois eu venci o mundo. Eu estou falando é a nossa convicção em Cristo, aonde a nossa base ela é alicerçada na fé. Você tem fé aí, queridos? Você tem fé? Então você vai ter tanta fé que vai remover uma montanha, né? Não é isso que a Bíblia diz? Se for do tamanho de um grão de mostarda, se moverá. Mas essa sua fé, ela tem que ser movida em amor. Eu acho que é muito fácil a gente dizer: ah, ó Deus, ó céus, Deus não me quer, Deus não me ama, Deus ficou em silêncio. Eu digo muito, falo muito sobre isso, sobre a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Quem conhece muito esse ditado popular, que foi dito numa novela chamada Tieta várias vezes, vai entender que essa coisa está sendo impregnada na nossa mente, onde a nossa satisfação não acontece em Deus, e sim nas coisas. Eu acho que essa coisa que Deus criou entre nós está muito além daquilo que a gente dá para perceber. Hoje eu estava assistindo um filme na cara da Dona Maria, né? É a avó, né? É mãe, é a avó da minha esposa, que é mãe do falecido pai da entende, né? E lá, olha, querido, eu sou muito vidrado em televisão. Seja videogame, Fred sabe, a gente joga muito. E seja em qualquer filme. Mas hoje eu deparei com um filme chamado 2012. Dentro do calendário dos maias. Que todo mundo está falando que vai acabar em 2012, dia 22 de dezembro. Você já ouviu falar sobre isso? Querido, e aí sentou o tio de Daiane do meu lado. E ele começou a dizer: meu Deus. E ficava na atenção, o cara saindo do termômetro e vendo aquela coisa. E eu via que ele ficou tão agoniado que ele se levantava, ele saía e dizia assim: olha, vai acontecer em 2012. E eu calado, né? Eu só vendo o filme, Daiane sentou do meu lado e ficou na mesma tensão. Eu disse: meu Deus do céu, todo mundo está vendo que Deus venha. E aí, querido, às vezes, quando eu comecei a observar, olha, essa destruição, se for vontade de Deus, vai acontecer. Se for vontade de Deus, acabar em fogo, acabar em gato, acabar o que quiser, vai acontecer. Você tem alguma dúvida disso? Se Deus quiser, Ele vai fazer, porque está na palavra. Mas aonde eu tenho que me deter é pelo aquilo que eu amo. Tem um ditadozinho que diz assim: nós abraçamos aquilo que amamos. Temos zelo aquilo que amamos. Dedicamos tempos, olha, aquilo que amamos. Nós não queremos viver o tempo de esperar. A gente quer, olha, eu conheço Deus, vivo Deus, mas será que Deus existe? A existência de Deus em meio à rebelião de sua criação. Eu acho que quando a gente vem falar sobre rebelião, eu sei muito bem o que é isso. Porque minha mãe, coitada, pelo amor de Deus, já está aqui, pinta os cabelos para mostrar os cabelos brancos. Porque eu e meu irmão, só a graça de Deus, só a graça. Eu vou dizer aqui que eu não era bonzinho, não. Alguns que estão mais perto acham que eu sou calminho, outros acham que eu sou... Mas, queridos, você não tem ideia. Então é uma forma de rebelião de que eu me apresentava em meio a tantos transtornos da vida. E a gente acha que o pastor diz assim: olha, Deus vai na tua vida. Eu quero dizer que Deus está me falando uma coisa. Querido, tenha cuidado nisso. Em momentos de rebelião falamos coisas que muitas vezes não é de Deus. O cara que assassinou o presidente Kennedy, ele falou que foi Deus que mandou matar. E aí? Mas ele não disse que foi Deus que mandou matar?
Então, nesses momentos de rebelião que no Antigo Testamento vai se haver, Deus tenta se comunicar com o homem. Israel passa por um momento de tribulação, e aí eu chego até José. José, o cara que é novo, tem um sonho. Eu tenho até pena de José. José tem um sonho de dizer que os irmãos vão se curvar. Naquela época, quem era primogênito vai herdar tudo do pai e ia administrar as coisas. Imagina os irmãos ouvindo isso. Vai contar a história? Onde é que José foi parar? Na cisterna. E depois, José teve que parar na casa da maluca, que tentou pegar José. José disse: sai para lá que eu tenho sonho. Sai para lá que eu tenho sonho. E José foi pego, botado na prisão injustamente. Mas o que eu quero falar para vocês aqui, José venceu os percalços da vida. Sabe por quê? José tinha todos os motivos do mundo para dizer que Deus não estava com ele. Tinha ou não tinha? Tinha. Faraó disse assim: olha, eu tive um sonho. O companheiro disse: olha, chama José. José, ele interpreta sonho. José podia ter dito o quê? Eu não vou não, que eu não fiz uma coisa e agora eu vou ficar aqui na prisão de birra. Mas José, ele atentou para que Deus, o que Deus queria fazer na vida dele. Quando os nossos corações estão propulsionados a fazer as coisas em amor, fazemos das dificuldades as barreiras irem no chão. Glória a Deus. Quando estamos movimentados pelo amor de Deus, as nossas dificuldades, elas são transponíveis. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque não vamos limitar o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Sabe por quê? Se tivermos que ser humilhados, vamos ser humilhados. Mas no final da história, Deus se levantará em nosso favor. Glória a Deus. José tinha todos os motivos do mundo para dizer: olha, Deus só me fez viver essa vida desgraça. Os próprios da minha família me jogaram na cisterna. Eu quero perguntar uma coisa aqui a vocês: quem que joga perto de você da sua família aqui? Tem muita gente que joga aqui ou não? Às vezes dá vontade de você se levantar de manhã, botar água aqui no ouvido do camarada. Dá vontade de você descer com um som do exterminador, pegar uma faca na cozinha e mandar ver. Porque as maiores pedradas da vida são de quem já está perto. As pedradas da vida não vai acontecer. Eu aqui, o cara lá no Calecão jogar para mim, não vai conseguir. No literal bate em mim. Mas mais que está aqui perto de mim, se ele pegar o pé menor que seja, jogar na minha testa, vai abrir. Oi? É só exemplo. Queridos, mas o que nos proporciona, o que José viveu, foi de sobressair as tribulações. Eu acho que José vivia dizendo assim: olha, meus irmãos me colocaram aqui. Deus, olha, manda um leão para matar tudinho. Deus, um urso bem grande, para detonar tudo. Não! José, ele ficou concentrado em quê? No objetivo do que Deus tinha para a sua vida. Sabe por quê? No coração dele imperava o relacionamento dele com Deus em amor. E aí estamos vivendo em meio a tanta coisa que nos tira do foco. E aí a gente começa a botar a culpa em Deus. Não tem ninguém para colocar a culpa. É ou não é? Se a gente botar a culpa no pessoal, não vai parar de vir problema. Então tá melhor botar a culpa em Deus. Ó. Aí a gente começa a dizer: a gente não tem coragem de falar que Deus é o culpado. Então fala: olha Deus, eu estou aqui falando, Deus, porque eu já não aguento mais, sabe? E eu quero que o Senhor venha e intervenha, porque se tu não segurar aquele camarada, eu vou partir para cima dele. Deus, olha, segura, porque eu sei, olha Deus, não me dá força, porque eu não venho a descer da cruz, me dá só amor. E a gente começa a dizer orações desse jeito. Orações que não transformam
através da tribulação. Tem como? Se estamos bem, damos uma ideia de que, olha, eu estou bem, olha, Deus é maravilhoso, daqui a pouco a gente se esquece. Mas quando está na tribulação, me lembro de Edson. Edson, uma vez eu estava na casa dele, a esposa dele disse assim, uma vez Edson foi para o mato, passou 3 dias no mato, eu fiquei desesperada. Mas o estado do que ele voltou da presença de Deus é fora do comum. Não estou dizendo aqui, querido, que vai fazer isso, pelo amor de Deus, a mulher dele, só a graça de Deus, ele sabe como ela ficou. Ficou nervosa, ele disse que botou a bicicleta nas costas, levou porque quebrou. Então teve uma história, mas o estado de relacionamento com Deus fez com que ele voltasse para a tribulação e superasse a tribulação. Eu acho que a gente às vezes está em meio a tantos problemas parado e tentando encontrar o culpado, mas não tentando chamar Deus, Deus, vem para a minha situação. Eu quero restabelecer um pacto de amor contigo, porque esse elo de amor faz sobressair essa casa. Eu começo. Veja só o que eu tentei escrever aqui. José aprendeu a confiar. Não é que Deus impediria as dificuldades, mas é que Ele compensaria até mesmo as dificuldades. Às vezes a gente quer ter uma experiência de pastor, de ministro, de qualquer coisa, mas a gente não quer passar o processo de Deus nos ensinar. E a gente, até nessa questão do ministério, a gente começa a colocar a culpa em Deus. Olha, tanta preocupação, tem pouca preocupação. Se lembra de uma coisa, quando José foi colocado em dificuldades, Deus compensou todas as dificuldades no futuro de José. Foi ou não foi? Ele podia ter reclamado 30 anos. Olha Deus, eu estou aqui, eu só fui governador lá na frente, porque o Senhor me deu isso. José não reclama, José chega lá na frente e diz assim, olha, agora eu quero abençoar a minha família. Parece, queridos, que muitas vezes a gente está numa desilusão amorosa, desilusão emocional e tudo, e está deixando que essas coisas balancem a nossa base com Deus, porque estamos fora de um padrão idealizador de como achamos que é a vida. Eu quero contar uma história a você de um cara chamado Davi. Querido, Davi foi o cara que quebrou todos os conceitos, todas as leis possíveis de Israel. Foi o cara que quebrou, foi Davi. Mas teve uma que ele não quebrou. Sabe qual foi que Davi não quebrou? Amar a Deus acima de todas as coisas. Quando Davi errava, Davi se arrependia do que fazia. Sabe por quê? Ele sabia quem tinha colocado ele ali. E muitas vezes estamos indagando que as nossas forças, elas nutrirão aquilo que iremos fazer. Queridos, acabo dessa ideia, quem nutre você é Deus. Quem coloca capacidade em você é Deus. Põe uma coisa na cabeça, Deus quer restabelecer um pacto de amor com você. Eu acho que você, Paulo, acho que você hoje está muito romancista. Não, querido, não tem como eu falar da palavra de Deus sem mencionar o amor de Deus em nossas vidas. E aí, quando tudo ia mal no Velho Testamento, quando o povo tentava se relacionar com Deus, depois pecava, e Deus se afastava, o povo sofria, e Deus deixava o povo sofrer para aprender, mas o povo não tinha jeito. O povo viu ali descer fogo do céu. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a você: se você visse fogo do céu cair, que Deus te tinha mandado, você ficava fiel até os seus últimos dias?
Será? Quero dizer uma coisa, em 1984, numa catedral dos Estados Unidos, o fogo caiu, destruiu a igreja, a catedral, porque tinha colocado um homem que era impuro. Saiu na revista Times, pode lá, botar lá, dia 23 de julho de 1984, o fogo caiu do céu, destruiu a igreja. O cara que estava lá, que foi escolhido, matou, morreu. Sabe o que aconteceu com aquele povo? Foi embora. O povo dizia que não queria o cara, pois o clero botou o cara. Quando botou, Deus destruiu o povo. Foi embora. Muitas vezes estamos querendo que Deus faça um show pirotécnico. Deus faça sei lá, eu acho que a pessoa está esperando que Deus desça numa carruagem de fogo para levar a gente que nem levou Elias. Mas eu quero dizer uma coisa a você: o povo viu todas essas coisas, mas não permaneceu fiel. Deus não está interessado em manifestar o seu poder para que você esteja com Ele, não. Sabe o que Deus tem feito? Deus tem todo o poder para forçar você a amar, mas Deus não faz isso, porque o amor ele vai ser dado conquistado a cada um. É como um relacionamento de um homem e uma mulher que ele se conquista todo dia, no mesmo dia. Já dizia o pastor Paulo Garcia, você que está na internet, né? Ele dizia assim: amar uma mulher diferente todos os dias é muito fácil, mas amar a mesma mulher todos os dias é difícil, mas é ela que nos conhece, é ela que nos ama, é ela que vive conosco. E queremos esse relacionamento bem casal, mas com Deus. Eu creio que em meio a essa tanta turbulência, eu quero deixar minha mensagem aqui. Um rei gostou de uma mulher que era muito pobre, muito pobre, e ele decidiu, ele ficou pensando que se ele viesse para conquistar essa mulher do jeito que ele estava, ela como humilde ia mandar ele embora. Mas o rei decidiu se despedir de toda a sua realeza para poder se encontrar com essa mulher. Sabe quem foi, queridos? Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha todo o poder e descer como João viu ele lá em Apocalipse, reluzente em glória, de cima do cavalo, sua perna escrita reis, com botas de ouro, todo intransponível. Mas Jesus decidiu descer um simples, porque Deus não queria conquistar você pelo poder de Deus, queria conquistar pelo amor. Sabe por quê? Só tem uma coisa que nos transforma: o amor de Deus. Palavras de homens não têm transformado ninguém, ideologias de homens não têm transformado ninguém, pesquisa de ninguém tem transformado ninguém. Pelo contrário, aqui em Blumenau, há uns 3, 4 meses atrás, eu fiquei espantado o quanto de gente rica tem em Blumenau. Rica, muita gente, muito dinheiro. Eu fiquei espantado. Uma cidade tão pequena tem tanta gente assim. Mas, querido, você não tem ideia de quanto suicídio tem. Sabe por quê? O povo atinge um estado de ter tudo na vida, mas não pode comprar o estado de amor de Deus, porque ele é conquistado. É onde que eu desço para que eu me mire, para que Deus chegue até mim. E aí é que eu volto lá ao meu início da mensagem com aquele paralítico. Quando Deus decidiu curar, sabe por que foi, querido? Deus viu que nele tinha um coração fiel. Deus podia descer e curar todos os paralíticos da terra. Podia. Só com a palavra curar todos os cegos. O povo judeu esperava um rei que matasse, que conquistasse tudo para ele. Mas Jesus veio ao contrário.
E aí lá na frente Jesus morre, você já conhece. Há uma ênfase muito grande na morte de Jesus, mas pouca ênfase na ressurreição dele. Queridos, uma coisa, quando eu li, eu fiquei abismado. Eu fiquei fora de si. Sabe quem eram os primeiros que deveriam ver Jesus? Vocês têm noção? Os guardas. Os guardas eram poderosos. Tinham 2 guardas. O que aconteceu? Esses guardas viram Jesus? Só viram um anjo, luzinho na sua frente, e eles ali caíram como mortos. Jesus saiu, quem que viu? As mulheres, meu Deus do céu. Sabe o que eu vejo isso? Na história da Bíblia, Deus só se apresentou quem amou Ele de verdade. Quem não desfaleceu no meio do caminho. Quem disse, Deus, olha, as minhas decepções, as minhas angústias, as minhas tribulações, coloco em Ti, pois sei que de Ti vem a minha solução. Porque o Senhor é o Deus que derramou amor, graça, misericórdia em meu coração. Você não vê relatos de que Pilatos viu a ressurreição de Deus, que Herodes viu, que soldados viu, ninguém viu, só viu Deus, Jesus, quem amou, quem confiou no seu amor e não nos seus milagres. Muita gente viu seus milagres, os fariseus, os saduceus, todos esses viram os seus milagres, mas esses não viram a Jesus ressuscitado. Você quer ver Jesus lá na glória? Abra mão hoje do seu orgulho. Abra mão hoje da sua hipocrisia. Abra mão hoje das suas ideologias. Porque tem um Pai lá em cima querendo lhe amar de todo o coração, querendo curar você, querendo tratar você, querendo mudar suas vestes, transformar em estado de deficiência, em putrefação, em glória. Tem um Deus lá em cima que está doido para se relacionar com você. Tem um Deus lá em cima que quer se encontrar com você e dizer assim, meu filho amado. E a gente fica nessa coisa, será que Deus existe? Será que Deus não existe? Eu quero dizer uma coisa, Deus existe tanto quanto você pensa. Eu tenho convicção de que meu Deus está vivo. Eu tenho convicção de que Ele me ama. Se você se sente hoje impotente, sem amor, desiludido com a vida, rejeitado, quero dizer uma coisa a você. Abra o seu coração para que Deus entre em cá. Existe em nós uma carcaça que parece uma armadura, dura com força, uma carcaça que não dificilmente é iniciada. Mas eu digo a você, é melhor ter uma carcaça de Jesus Cristo, onde que Ele entra, limpa e nunca mais experimenta nada ruim. Com quem você quer se encontrar lá na frente? Tem motivo para você estar decepcionado com Deus? Motivo para você estar dizendo que Deus não escuta? Deus está ouvindo o teu clamor há muito tempo, sendo que Ele pode entrar numa casa cheia. Você tem que se esvaziar de você mesmo e dizer, olha Deus, vem aqui, eu abro o meu coração, eu pego as minhas vísceras e coloco para fora, porque eu quero que o Senhor me trate. Cure as mazelas que estão dentro de mim, coisas que só o Senhor pode entrar. Quantas e quantas das mulheres e homens até fazem cirurgias plásticas, tentam fazer tudo para ficar a mais perfeita do mundo. Então nada contra, mas muitas vezes não tem aberto para que Jesus venha fazer a sua cirurgia plástica. É um templo fechado, que parece uma catedral,
bonita por fora, mas com as bases todas ameaçadas. Deus decidiu descer do céu, se relacionar com você. Não sei o que você tem pensado da vida. Se você um dia pensou em estar decepcionado com Deus, eu digo que Ele tem muito mais ideias para estar decepcionado com você do que você com Ele. Ele tem muito mais argumentos para dizer que Ele está decepcionado com você do que você com Ele. Quem tem demorado em responder alguma coisa é muito mais nós do que Ele. Para pensar comigo. Deus hoje te chama, vem filho, eu quero te restaurar. Parece que a gente está esperando um prêmio da Mega Sena. Esperando, parece que dinheiro resolve tudo. Querido, não resolve. Dinheiro aumentará os nossos problemas. Pouco dinheiro, pouco problema. Muito dinheiro, muito problema. Mas hoje Deus te chama para que o seu coração seja restaurado, para que a sua paz interior encontre uma transformação real. Queridos, eu vou dizer uma coisa a vocês: eu estou à procura de que Deus me trate por completo, porque eu não sou melhor do que vocês em nada. O meu espírito, ele é corrompido pelas ações que tento fazer e tento achar que é certo. E muitas vezes Deus diz: Paulo, não é por aí não. Tu pode ser um cabra da peste, mas o meu reino não é assim não. Fica em silêncio, vai, e eu quero bater em tudo. É assim que Ele fala comigo. Baixa a cabeça, sabe por quê? Deus tem os planos maiores do que nós pensamos. E nós, como medíocremente, tentamos viver os nossos planos. Planos superficiais, planos que ficam pelo caminho, planos que não têm fim. Deus está chamando vocês para ideologias maiores, para planos maiores, para realizações maiores. Abra hoje, por isso que eu disse quando eu comecei hoje: saia dessa conformidade da mesmice e esteja aberto para as transformações, das mudanças. Amém? Você está pronto para que Deus entre com você? Olha, não tem ninguém perfeito. Perfeito só Deus. Cairemos e levantaremos, mas a nossa iniciativa do coração é que vai ser a verdadeira. Amém. Davi quebrou todos os princípios da lei, mas teve um que ele não quebrou. Se você consegue ser assim, que nem Davi, meu amigo, parabéns. Só ele amou a Deus acima de todas as coisas, para não ser fiel. Se você consegue ser fiel a Deus acima de todas as coisas, eu quero que hoje você reflita um pouco na sua vida. Há um tema que a gente tem pregado constantemente, dia de quarta-feira, que é a cura da alma. Eu tenho visto cada ministração aqui é luzente, onde é que a minha alma precisa ser tratada. Mas hoje, eu falo hoje para um povo que é tudo crente, graças a Deus. Todo mundo crê em Deus, todo mundo conhece Deus. Mas eu falo sem medo. O nosso fim, ou ele vai ser com Cristo, ou ele vai ser no inferno. Depende da nossa decisão. Amém? Eu não sei porque muitos sempre se abalam com essa mensagem que eu trago. Mas eu quero dizer uma coisa a você: sempre Deus mexe muito mais comigo do que com vocês. Deus mata a minha alma para que eu venha viver para Ele. Amém? 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 Queria chamar o Fred aqui.
Não adianta tanta coisa que eu falei aqui hoje. Desde que Deus faça alguma coisa hoje em você. Não espere show pirotécnico de Deus, não. Deus, se quiser fazer, vai fazer. Mas se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. Amém.